Boa noite, uma excelente noite, uma excelente segunda-feira. Estamos na reta final do mês de novembro. Seja muito bem-vinda a estar aqui nesta live. Essa live ela foi organizada com muito carinho, com muito amor para falar a você, a falar ao seu coração, para lhe trazer uma palavra que ative a sua fé, que ative a sua esperança e que ative tudo dentro de você que está precisando ser ativada. Para você que está participando dessa live pela primeira vez, eu trabalho com o perfil, com a parte espiritual, o pilar espiritual, que trabalha em cima do emocional e do comportamental. Trabalhando esses três pilares, eu acredito que a pessoa consegue ajustar o que precisa ser ajustado em todas as áreas da vida, seja financeira, seja relacionamento, seja profissional, seja aquilo que esteja necessitando. E eu sempre começo orando e pedindo a presença de Deus, que Deus venha aqui, porque é para Ele fazer os milagres dele, através de curar, através de abrir olhos, ouvidos e nos ajudar a caminhar, a andar bem mais veloz. Então eu vou fazer o que eu sempre faço, que é clamar pela presença do nosso amado e do nosso Redentor. Fique à vontade para você fazer da sua forma, na sua casa. E se concordar comigo com essa oração, você fala amém. Seja super bem-vindo e fique também à vontade para usar esse aviãozinho e convidar mais pessoas para estar aqui conosco. Então vamos, sem demora, começar, porque hoje tem um banquete preparado. Querido e amado Deus, nós te louvamos, Senhor, bendizemos ao teu nome. Queremos reconhecer a nossa total dependência de ti. Colocamos as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas carências no teu altar. Clamamos que o poder do teu Espírito Santo esteja invadindo, Senhor, esta live, invadindo os nossos corações, invadindo as nossas mentes e da tua forma, com toda a tua gentileza, o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, naquele caminho onde mais precisamos de ti. Que o Senhor possa estar trazendo todas as soluções que estamos precisando, que o Senhor possa estar falando profundamente conosco e nos mostrando exatamente aquilo que nós estamos desejando e estamos até te pedindo, e que o Senhor sabe que nós precisamos. Que esse ano de 2020 seja um marco na nossa vida, um marco na nossa história, e que o Senhor possa realmente realizar toda a boa obra que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nenhum de nós vai acabar esse ano de 2020 sem que Deus realize exatamente aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas. Que nós possamos estar com o nosso coração diante dEle, para que Ele possa realizar tudo aquilo que Ele preparou. Para quem já está me acompanhando, nesse mês de novembro inteirinho, eu estou falando sobre um assunto de diversas maneiras: o poder da gratidão, o poder do louvor. Quando eu comecei a estudar sobre isso e a falar sobre isso, eu abri a minha casa, eu convidava as pessoas para virem aqui em casa e a gente compartilhava esse tema. E nesse ano que eu fiz isso, Deus começou a mudar muitas coisas na minha história. Então eu não consegui mais me calar. Todos os anos, no mês de novembro, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu convido inúmeras pessoas e eu falo sobre o poder de agradecer a Deus, sobre o poder de louvar, agradecer por tudo aquilo que é bênção, por tudo aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, aquilo que nós valorizamos, mas agradecer principalmente como um sacrifício de louvor pelas coisas que não estamos compreendendo, aquelas coisas que no momento não fazem o menor sentido, que podem estar fazendo até com que a gente sofra
podem estar tirando a nossa paz, tirando o nosso sono, mas quando a gente aprende que agradecer a Deus em absolutamente todos os detalhes da vida, significa que nós estamos confiando que, apesar do que estamos passando, Deus é por nós e que Deus tem uma solução e a solução dele é melhor do que a nossa. Quando nós fazemos isso, nós estamos prontas para mergulhar no que Deus tem para nós. E foi isso que aconteceu comigo e foi isso que tem acontecido com todas as pessoas que têm ouvido. E eu quero começar essa live contando para vocês uma experiência, para vocês entenderem de fato o poder da gratidão na vida do dia a dia. Porque muitas vezes nós sabemos as passagens bíblicas ou vamos para a igreja, mas não sabemos como usar ela na nossa vida. Então, aprender a usar na nossa vida é algo que vai nos trazer experiência com Deus. E quanto mais a gente tem experiência com Deus num patamar, mais a gente vai usando em outras áreas da nossa vida e vamos experimentando mais e a nossa fé vai crescendo. É assim que ele diz, para a fé crescer de glória em glória, de degrau em degrau. Então, eu já ensinava e já falava sobre esse tema e eu vivia por ensinar e falar sobre esse tema, que é para agradecer, mesmo quando não estamos entendendo nada, mesmo quando aquilo nos tira do eixo, mesmo quando aquilo nos causa dor, que me ajudou muito a passar por essa experiência que eu vou contar aqui para vocês. Eu estava era julho de 2018, e nesse momento, nesse ano, julho de 2018, eu estava envolvida com um outro projeto da parte de Deus, onde eu estava fazendo um grupo grande de oração por esposas que oravam pelos maridos. Cada dia eu gravava um tema e jogava ali para que todas as mulheres estivessem orando, intercedendo com orientação bíblica. E no meio disso tudo, um dia, acho que era final de semana, meu filho pegou meu carro emprestado. Nessa época eu dirigia um Honda Fit prata. Era um carro que eu gostava muito. Eu tinha comprado esse carro usado, mas tinha um ótimo estado esse carro. E eu sempre fazia todas as manutenções. E ele pegou meu carro emprestado com meu consentimento e foi dormir na casa de uma pessoa na Avenida Boa Viagem. Às 5 horas da manhã, eu e Emerson fomos acordados por um telefonema dele. O que tinha acontecido? Ele tinha estacionado o carro na frente da casa da pessoa, na frente da portaria, inclusive, e estava lá e estavam dormindo quando o porteiro acordou o dono da casa, avisando que havia acontecido uma batida. E era uma batida grande. Então, os donos da casa desceram para primeiro ver o estado do carro, ver o estado de tudo, ver a batida como tinha sido, conversar com todo mundo que estava envolvido. E o que aconteceu foi que um táxi voltando da sua última viagem, era a última, ele já estava indo para casa, cochilou. E nesse cochilo bateu no carro que estava atrás do meu carro. Esse carro empurrou o meu carro, que bateu naquelas lixeiras que são colocadas no meio da rua, aquelas lixeiras de ferro. Então o meu carro foi feito sanduíche. E ficou batido por trás e batido pela frente, feito de sanduíche ali. Os donos do apartamento conversaram, o taxista tinha seguro, se comprometeu, foi dando todos os documentos, e quando chegou no ponto que precisava do meu filho, eles finalmente acordaram o meu filho para que ele descesse com a documentação e para pegar o restante que precisava e esperar a CTTU chegar para fazer os boletins que precisavam. E nessa hora foi que meu filho ligou para a gente para dizer tudo isso que tinha acontecido, que o carro, a notícia era, o meu carro tinha sido feito de sanduíche. Então, uma história, ela está sempre dentro de outra história. Graças a Deus que nessa época eu já tinha aprendido a falar com Deus, a colocar em oração cada uma das minhas necessidades. E em colocar cada uma das minhas necessidades, eu colocava necessidades grandes, pequenas, médias, absolutamente todas diante de Deus. E justamente naquele ano eu estava colocando diante de Deus se já estava na hora de trocar o carro. Era 2018,
O carro era de 2013 e se já estava na hora, apesar que ele estava em muito bom estado. Então eu não queria dar um passo maior que as pernas, eu não queria fazer algo que não tivesse dentro do que Deus estivesse ali me orientando. E eu não sabia muito bem o que fazer. Quando o meu filho liga dizendo que o carro tinha virado um sanduíche. Então o fato de eu estar orando, perguntando a Deus o que fazer, ajudou. O fato de eu saber que em todas as coisas Deus nos chama a dar graças ajudou muito, porque a minha mente carnal, ela só queria falar contra tudo isso. Ela só queria dizer, mas que coisa, a pessoa dormindo, como é que isso acontece? Mas que azar. Só queria reclamar e se queixar. Enquanto eu, na minha mente espiritual, ficava dizendo, em tudo eu vou dar graças. Senhor, eu te agradeço, eu não estou entendendo nada. Porque eu estava lhe perguntando se era para eu trocar de carro. Para eu trocar de carro, eu precisava vender este carro num bom estado, para apurar uma boa quantia neste carro. E do jeito que a coisa está sendo feita, eu não vou vender o carro para apurar essa boa quantia e nem vou então trocar de carro. Então eu vou entender que nesse momento não é para fazer nada. Vou entender que nesse momento é só para eu louvar e agradecer. Tá bom, fiquei louvando e agradecendo. Meu marido, como tinha sido com meu filho abatida, meu marido tomou a frente. E a coisa foi um pouco complicada, porque o taxista, ele tinha seguro, mas o seguro dele tinha um limite. E como ele tinha batido no outro carro, a mulher do outro carro queria um valor maior e queria deixar a gente com um valor bem abaixo do que realmente ia precisar para fazer o conserto. E aí meu marido fez alguns orçamentos e um dos orçamentos foi na Honda. E viu que o valor que a mulher queria deixar para a gente não era condizente. E ele entrou nessa história toda para conversar com o taxista, conversar com o pessoal da seguradora, conversar com essa mulher que era do outro carro envolvida e fazer um acordo que fosse mais justo e melhor para todas as partes. Enquanto isso, ele estava fazendo os orçamentos, visitando a Honda. Lá ele viu que a Honda tinha lançado um carro novo. No mesmo estilo do meu, porque ele sempre falava para eu ir para um carro maior, um carro mais alto, que ia ser mais seguro, e eu sempre dizia que eu não queria ir para um carro maior e mais alto, porque todos os carros maiores e mais altos que eu conhecia de todas as concessionárias, eles eram compridos demais e largos demais, e ia dificultar na hora de estacionar na garagem do meu prédio. E também na hora de fazer a feira. Por quê? Porque eu tinha adquirido, cada um de nós temos hábitos. E um dos hábitos que eu tinha adquirido é que, apesar que eu moro muito perto do Hiper Bom Preço aqui de Casa Forte, e durante muitos anos eu fiz feira lá, eu comecei a concluir que fazer feira em supermercados menores, em supermercados de bairro, que eles são menorzinhos, me levava menos tempo. Além porque tinha menos produto e eu podia decorar mais ou menos onde estava cada coisa, então eu ia bem mais rápido nesses mercadinhos. Então, nesses mercadinhos, normalmente os estacionamentos são menorzinhos. E um carro muito grande ia me dar muito trabalho de estacionar nesses lugares, ia me dar trabalho estacionar no meu trabalho, no meu carro, eu pensava em tudo isso. Então, eu não queria uma coisa que fosse complicar a minha rotina, por mais que parecesse que fosse melhorar a minha vida. Então, eu não queria. E aí, quando ele volta de um dos orçamentos que ele foi fazer, que foi na própria Honda aqui na Torre, ele volta dizendo que a Honda tinha lançado o WRV e que era um carro menor, era desses mais altos, mas que era mais ou menos o mesmo tamanho do Honda Fit e que ia ser do jeito que ele queria e do jeito que eu queria. Um carro mais alto para me dar mais segurança, mas um carro menorzinho, fácil de entrar em toda a garagem, nessas ruas e na cidade de Recife, que eu acho que fora o shopping center da vida, todos os outros estacionamentos estão cada vez mais apertados. E aí é onde entra a palavra de Deus que diz, agrada-te do Senhor e Ele realiza cada um dos desejos do teu coração. Então ali, quando ele trouxe todo o manual e os folhetos e a propaganda do carro e já o plano de pagamento, ele já veio com a proposta irresistível e irrecusável que ele ia participar comigo da troca do carro, que ele ia me abençoar, me dando boa parte, que a gente ia vender o outro carro e não mais esse carro do meu filho. E eu, se vai ser dessa maneira que você está dizendo, eu até concordo.
E foi assim que aconteceu. Meu marido entrou em toda essa tragédia, que parecia que era uma tragédia, um carro que virou sanduíche, mas que eu ali fiquei agradecendo a Deus. Primeiro, porque o meu filho não estava no carro. Segundo, que o máximo que aconteceu foi dar ao meu filho maturidade e experiência, porque ele ficou lá de madrugada até a hora que tudo foi resolvido, para resolver toda aquela situação, que não é uma situação nada agradável. Terceiro, que o meu marido entrou e resolveu toda a parte complicada, que era de fazer todos os acordos com a seguradora, com o taxista, com a mulher que estava envolvida e comigo. E ainda resolveu a parte de fazer a troca no meu carro. Eu só tive que dizer que concordo, não sei o que lá, tá, vou entrar com tanto, você entra com tanto. E resumindo, uma coisa que parecia que veio para tirar a paz, para trazer perda, foi só uma grande experiência de ver quando nós louvamos a Deus, quando somos gratos em todas as circunstâncias. Nós vamos precisar de ter paciência para esperar as circunstâncias chegar ao fim, para ver a graça e a bênção de Deus. Então, assim, isso tudo aconteceu em julho, até ser concluído foi mais ou menos setembro ou outubro, mas em agosto, final de agosto, eu já estava com o outro carro novo, tudo na paz, tudo dentro dos conformes. A gente até parcelou, normalmente eu não parcelo o carro, mas o plano vinha mesmo da parte de Deus. A concessionária, a Honda, estava com um plano de parcelamento com juros zero, então o mesmo valor que ia se pagar num carro à vista, a gente pagou dando a parte que eu tinha do carro, e parcelando em pequenas parcelas, 24 parcelas pequenas que davam dentro do meu orçamento, ali sem nenhum juros. E o parcelamento desse carro acabou em agosto. Então, hoje de manhã eu estava indo para o trabalho e estava lembrando isso. Quando nós temos paciência de ver toda a obra dela, de ver ela chegada ao fim, nós vemos que em todas as partes Deus estava ali, Deus foi presente, Deus preservou a vida do meu filho, Deus preservou a saúde mental e espiritual e emocional dele, de todo mundo aqui de casa. E ainda recheou toda essa experiência com uma experiência de ganho. Foi uma experiência onde todo mundo saiu ganhando. No fim, a mulher, ela não recebeu o valor que ela queria, porque senão a gente também não teria recebido, mas ela recebeu um valor proporcional ao carro dela. Deu para ela fazer o conserto do carro dela, nós fizemos o do nosso. E o conserto do meu Honda Fit prata ficou tão bom, tão bom, tão bom, que o meu outro filho usa esse carro até hoje. Então, até hoje eu vejo a graça de Deus e a glória de Deus quando nós louvamos a Ele em todas as circunstâncias. Então, o poder do louvor, o poder da gratidão, de expressar que nós temos confiança que Deus nos ama mais do que nós mesmos, que Deus cuida melhor de nós do que nós mesmos. Isso é retratado nas nossas vidas quando nós agradecemos e quando nós lembramos de colocar Deus em cada uma das nossas decisões. 2 Coríntios 2,14, ele nos garante que Deus, Ele, por meio de Cristo Jesus, nos conduz em grande vitória em cada uma das circunstâncias das nossas vidas. Por que isso? Porque Ele vê, como nosso Pai, Ele vê antes de nós as nossas necessidades. Ele providencia quais são as provisões e as soluções que nós vamos utilizar para saciar aquelas necessidades. E Ele é que dispõe de todas as riquezas do universo e a capacidade de colocar essa provisão para o nosso uso. Só que muitas vezes nós somos filhos que não entendemos isso e nós não recorremos ao nosso Pai. Então nós muitas vezes somos filhos de um Deus multimilionário, mas nós estamos vivendo a nossa vida como se fôssemos mendigos. Quando chegarmos na presença dele, no encontro final, muitos de nós vão ter um susto enorme,
porque ele vai mostrar lá uma sala bem grande de todas as coisas incríveis que ele tinha reservado para nós e que nós não tivemos acesso a essas coisas pelo um simples fato. Nós não pedimos a ele em oração nenhuma daquelas coisas, e elas estavam ali para nos socorrer, para saciar a nossa fome, saciar a nossa sede, para suprir as nossas necessidades, mas nós não pedimos. Então, por não termos pedido, nós não tivemos acesso a elas, né? Mateus, Jesus falando com os discípulos, ele fala em Mateus 18:19, também eu digo isso a vocês, que se dois concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vai ser feito para a vida de vocês através do meu Pai que está nos céus. Então, tem inúmeras bênçãos, inúmeras maravilhas que Deus está esperando que eu e você entre em acordo e faça o pedido para que Ele possa começar a realizar. Existe cada vez mais um nível de necessidade nas pessoas por cura física, por cura emocional. E essa cura física e essa cura emocional, ela também é acessada quando se coloca esses pedidos diante de Deus. Nós precisamos entender que louvar a Deus, engrandecer ao nome de Deus, é saber exatamente quem Deus é e o que Ele faz, é capaz de fazer por nós, e acessar o que Ele é capaz de fazer por nós através da oração. Mas isso é realizado quando nós conhecemos a palavra dEle. Então, para combater a ansiedade, para combater a angústia, para combater a preocupação, eu preciso conhecer quais são os remédios que Deus deixou para nós na própria palavra. E ele fala em Mateus 11, no versículo 28 ao 30, vinde a mim todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, existe no final do ano uma carga emocional, um peso que é depositado nos nossos ombros, porque nós começamos a fazer uma retrospectiva do que aconteceu, do que alcançamos, do que não alcançamos. E muitas vezes nós nos sentimos cansados e oprimidos, mas não estamos fazendo a parte de vir até Cristo. Quando vimos até Cristo, o que havia a Ele? É vir pedir socorro a Ele, vir pedir auxílio a Ele, é vir até a presença dEle. Quando nós vimos até a presença dEle, aí assim nós vamos encontrar esse alívio para aquilo que nós estamos cansados e aquilo que nós estamos nos sentindo oprimidos. E ele continua dizendo qual é o próximo passo. Depois que a gente vem até Ele, Ele fala, pegue sobre você o meu jugo, aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E assim você vai encontrar descanso para a sua alma. Então, a alma do homem hoje é uma alma inquieta, que está sempre buscando se sentir feliz, abundante em realizações. Mas muitas vezes não são as realizações que vai fazer com que eu e você nos sintamos abundantes. Cristo, ele tinha plena consciência da identidade dele e da identidade de Deus. O que fazer para encontrar em Deus tudo aquilo que ele precisava, e ele usava isso. Por isso que ele diz para aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração, que aí sim encontraria descanso para as nossas almas. E ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Cristo, ele veio, ele viveu na terra, todos os dias, ele era um empreendedor, todos os dias ele estava realizando e satisfazendo a necessidade de milhares de pessoas, aonde você lê os escritos pelas cidades onde ele passava, ele curava, ele alimentava as pessoas, mas aquilo não tirava o sono dele, não era a preocupação, nem a angústia, nem a ansiedade que tirava o sono dele, porque ele sabia como acessar a Deus. Ele sabia que a cada necessidade que ia aparecer no caminho,
o próprio Deus já ia ter a solução. Então ele encontrava essa solução, passando tempo na presença de Deus e levando a Deus, ao conhecimento de Deus, todas as necessidades que ele ia ter. E quando ele levantava daquele momento de oração, ele levantava sabendo exatamente o que fazer e como fazer. E isso está registrado em 1 Coríntios 10:13, quando Paulo fala que todos os problemas, todas as tentações que eu e você, nós vamos enfrentar, são as mesmas que outras pessoas já enfrentaram. Mas o próprio Deus, ele é fiel e ele não vai permitir que os problemas, que as tentações sejam maiores do que as nossas forças. Ao contrário, quando cada um dos problemas vier, juntamente com o problema já vai vir a solução. Quando cada uma da tentação vier, juntamente com a tentação já vai vir a graça, a força e o favor de Deus para mostrar como é que a gente vai suportar essa tentação. E aí, em 1 Pedro 5:7, ele também dá um remédio, uma solução. Ele diz que é muito comum que eu e você, a gente carregue na nossa carne os problemas, as angústias, a gente queira resolver tudo, mas ele diz para não fazer isso. Ele diz para a gente lançar sobre ele cada uma das nossas ansiedades, porque é ele que cuidou de nós até hoje e é ele que vai cuidar de nós até o final. Lançar significa que ela vai vir, ela vai querer se alojar na minha carne, ela vai querer se alojar no meu coração, na minha emoção, na minha mente, ela vai querer ficar ali tomando conta do meu pensamento. Esse problema vai querer ficar me mostrando: ah, você não tem o dinheiro para pagar o conserto do carro, ah, você não tem o dinheiro para pagar a escola do seu filho, ah, você não tem a solução para resolver esse problema do seu marido, ah, você não vai conseguir resolver o seu casamento. Esse problema vai querer consumir a sua mente. E ele diz que você não caia nessa tentação. Ele diz que você pegue esse problema e em oração, é como se você fizesse uma bola. Tem um jogo, os americanos, eles têm um jogo de beisebol que eles falam de lançamento. E aí eu sempre que leio esse versículo, eu me lembro desse jogo. Você tem que pegar como se fosse uma bola esse seu problema e lançar sobre Cristo. Tirar de vocês, simplesmente lançar. Eu me recuso a me preocupar com isso, porque é o Senhor que cuidou de mim até hoje e é o Senhor que vai cuidar até amanhã. É o Senhor que cuidou do meu matrimônio até hoje, é o Senhor que vai cuidar até o fim. É o Senhor que cuidou do meu filho até hoje, é o Senhor que vai cuidar até o fim. Eu me recuso a deixar que essa preocupação faça com que eu adoeça de ansiedade, de angústia. E isso vai acontecer quando eu estou usando da palavra dele para louvar a ele, para engrandecer a ele. Romanos 8:32, ele fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas que nós estamos precisando. Então, se você precisa de um cheque e você precisa de um fiador, tem outro versículo que ele é esse fiador. Ele está dizendo justamente que cada um das suas preocupações, cada uma das suas angústias, cada uma das suas necessidades que está fazendo com que você fique cansado, com que fique oprimido, com que fique se achando que não vai conseguir, lance sobre ele. Porque a prova que ele vai cuidar de você, que ele vai vir ao encontro da sua necessidade, é que ele já deu o próprio filho na cruz. E ao dar o próprio filho na cruz, ele está lhe garantindo que todas as outras coisas, cada uma das suas necessidades, no seu tempo, na hora certa, ele vai vir ao seu encontro. Mas você precisa chamar, você precisa passar tempo com ele de oração, chamando, clamando, pedindo, suplicando e em oração, dizendo para ele que você confia que a solução vai vir da parte dele. Sábado, uma amiga irmã me passou uma mensagem de algo que doeu profundamente no meu coração. Alguns anos atrás, o marido dela foi acometido de um câncer e esse câncer se espalhou. E esse drama todo durou 8 anos, foi o tempo de Deus trabalhar no homem, Deus guardou o homem. Ela passou por tudo isso, ela cresceu, ela foi muito amassada, mas ela cresceu muito na fé.
E agora ela recebeu a notícia que o filho dela fez um exame e esse filho está também com diagnóstico de um câncer num lugar bem semelhante ao do marido. E quando ela foi orar e falar com Deus, mas de novo, Deus, a mesma história. E Deus lembrou para ela, não é a mesma história. Aquela história foi a história do seu marido. Agora é a história do seu filho. Assim como eu fui com você na história do seu marido, eu serei com você e suprirei cada uma das suas necessidades. Então, nós vamos e estamos passando por aflição, porque o próprio Cristo passou por aflição, mas ele falou que venceu o mundo e ele está nos dando as armas para vencer o mundo. Estamos numa batalha. Não existe paz sem haver guerra. Não existe a solução final sem haver a batalha da oração e sem haver a batalha da gratidão, que Deus já tem a solução. E que muitas vezes ele vai derramar de conta-gotas e outras vezes ele vai fazer bem rápido. Mas só quem sabe como ele vai fazer é ele. Por isso que o nosso papel é orar e continuar orando. Então, se hoje você está aqui e você se sente frustrada, se você se sente fracassada, se você tem um sentimento de derrota, se você se sente que não está à altura, se você se sente que não encaixa, você não precisa continuar sentindo isso. Esse sentimento, ele vem por causa de Romanos 3:23, que diz que todos nós erramos o alvo, todos nós cometemos faltas, todos nós não atingimos o padrão ideal. Não é só você, não é só nesse lugar, não é só nessa cultura onde você está, que se sente que não atingiu, que não está apta, que não está à altura. Não é. Todos nós estamos fora do padrão. Esse é um sentimento que tem reinado na humanidade. Só que as pessoas não entendem de onde vem o sentimento, então elas não sabem qual é o remédio. O remédio para esse sentimento está em Gênesis 2:14, que é: Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. Ele é o provedor. Você realmente, em várias etapas da sua vida, vai te faltar o que você precisa. Mas você não precisa ser aquela pessoa que sabe absolutamente de tudo, aquela pessoa que é ultra competente. Deus é ultra competente. Quando você tem o acesso a Ele, na hora certa, Ele vai te derramar a sabedoria que você precisa, o recurso que você precisa. Ele vai abrir a porta que você precisa. Ele vai mostrar a conexão que você vai estar precisando. A primeira aliança, que é o Antigo Testamento, ela era toda feita em cima de obra. Se você fizer isso, recebe aquilo. Se você se encaixar nesse perfil, você se adequa a uma vida de sucesso. Se isso e aquilo. Foi uma vida inteira, milhares e milhares de escritos mostrando como, por mais que as pessoas tentassem atingir esse grau de perfeição, elas sempre eram ineptas, elas sempre estavam abaixo dessa perfeição. Mas aí veio uma segunda aliança, a aliança da graça, a aliança que veio embutida com dentro um poder gigantesco, que é o poder do Espírito Santo, para morar no nosso coração. E esse poder do Espírito Santo é que nos torna aptos, é que nos torna capazes, é que nos dá simplesmente a vitória sobre toda a sensação de fracasso. Não é o que está em mim, mas é o que veio até mim para morar em mim por causa de Cristo. Em Cristo eu sou mais do que vitoriosa todos os dias da minha vida. Em Cristo todas as boas obras são completadas. Em Cristo todas as coisas cooperam para o meu bem. Agora, quando eu estou fora de Cristo, aí eu vou continuar por aí, tentando bater as metas na minha própria força, tentando alcançar a salvação do meu casamento através dos meus métodos, usando de inúmeras artimanhas para prender o marido, para prender o homem, para fazer com que ele permaneça ao seu lado. Então, sempre que eu não tenho Cristo, eu vou usar as obras que estão ao meu alcance,
que são as obras da carne. E aí elas entram manipulação, elas entram artimanhas, elas entram feitiçaria, elas entram o que quer que seja, e o esforço que você fizer, ainda assim não vai ser suficiente. Então eu te convido a mergulhar na segunda aliança, na melhor das alianças, que é onde o Espírito poderoso vem morar dentro de você, e ele te faz apto, ele te coloca nos lugares acima dos poderes e das alturas, ele te coloca para reinar junto com ele, junto com os tronos, junto com os 24 anciões. Então, se até hoje tudo que você anda dando alimento ao medo, ao abandono, à solidão, você não precisa continuar vivendo baseado em medo, nem em abandono, e muito menos em solidão, porque Hebreus 13:5 ele fala assim: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então você precisa memorizar esse versículo. E se você teve várias vezes medo, você precisa dizer isso para você o dia inteiro. Ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me abandonar. Eu não estou sozinho, eu não vou para onde quer que seja sozinho. Essa tarefa que eu tenho que dar conta, eu não estou sozinho, ele está comigo. Porque ele está comigo, eu vou dar conta na minha própria capacidade. Realmente, eu já sei que eu não dei conta no passado, mas agora eu tenho plena consciência que ele está comigo. Então, ativar a sua memória aquilo que te traz esperança. Guerrear em uma atitude de louvor, em uma atitude de gratidão, é trazer a palavra de Deus certa para a hora certa, para a hora da batalha certa. A batalha que você vem passando é batalha de medo. Em Deuteronômio 30, e essa palavra de Hebreus 13:5, ela foi uma palavra que Paulo repetiu, que ele pegou no Antigo Testamento, ou seja, ele usava aquilo que estava escrito para vencer as batalhas dele. Tantas batalhas ele teve que enfrentar. Paulo foi perseguido, Paulo foi várias vezes chicoteado, amarrado num poste, e levava 49 chicotadas com um chicote que tinha várias tiras de couro, e nas pontas das tiras de couro tinha pedaços de ossos. Então esses ossos, quando entrava na carne da pessoa, arrancava a carne. E eram 49 chicotadas. Então imagina como ficavam as costas desse homem. E eu tenho praticamente certeza que era esse versículo que ele ficava ali repetindo para ele o tempo inteiro. Cada chicotada que ele estava levando, cada dor que a carne estava dilacerando ele repetia que Deus não tinha deixado ele só, que ele não estava abandonado, que ele e Deus estavam naquele poste levando as chicotadas, que Deus estava levando aquelas chicotadas com ele, porque o próprio Jesus já tinha levado na cruz essas chicotadas, e por causa desse versículo que diz que Jesus nunca nos deixará, nem nunca nos abandonará. Então ele ficava ali naquelas 49 chicotadas dizendo: ele não me abandona, ele está aqui comigo, ele nunca me abandona. E é assim que eu e você temos que aprender a usar. E ele tinha aprendido isso aonde? Nos escritos, quando Moisés tinha guiado o povo para sair da escravidão do Egito, daquela tortura que era de viver com medo, de viver faltando. E ele tinha guiado todos eles no deserto, mas chegou um tempo que Deus falou para Moisés: Moisés, acabou o teu ministério, vou te trazer para mim. Avisa o povo que acabou e que você vai vir para mim, e que eles vão seguir. E que eles vão seguir com o próprio Deus guiando eles, e que o próximo líder se chama Josué. Então, nesse escrito, Deus falou para eles o seguinte: o Senhor vosso Deus, Ele mesmo vai conduzir vocês, vai destruir as nações que vivem lá. E Josué vai ser o seu comandante, segundo todas as instruções que Deus deixou. E Deus vai destruir tudo que vier na sua frente, como Ele já destruiu outros reis que vocês já viram com seus próprios olhos. E é Ele que vai entregar. E vocês vão aniquilar tudo aquilo que vai ser necessário. E Ele nunca vai deixar vocês. E Ele vai estar sempre com vocês. Então foi baseado
nessa passagem que Paulo usou várias vezes para ele próprio e que deixou escrito para que eu e você use para a minha vida e para a sua, sempre que eu e você estiver passando por uma situação que dá medo ou que a gente pensa, essa situação é tão complicada, Deus me deixou. Não, Deus não nos deixou. Por quê? Porque Ele prometeu, eu nunca vos deixarei e jamais abandonarei vocês. Então é minha responsabilidade e sua saber esse trecho e repetir esse trecho para mim. Se até hoje você tem sofrido de medo, de abandono e de solidão, então você precisa saber esse trecho e falar para você de manhã, de tarde e de noite, na hora de dormir, até que isso seja dentro de você a maior verdade que existe e que todas as cadeias que estão te acorrentando nesse medo e nessa solidão, elas sejam simplesmente quebradas e que você possa viver justamente a vida que Ele planejou para você viver. Então, é assim que nós vencemos as batalhas espirituais, louvando a Deus, sabendo a palavra dEle, usando a palavra dEle, trazendo ela várias vezes ao nosso dia. E entendendo que Ele fez essa aliança conosco, reconhecendo que Ele é por nós, Ele é na nossa vida, nós louvamos a Deus. Então, o dia de hoje foi para entendermos como nós, pessoas normais, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nas nossas necessidades, quando nós sabemos que somos afligidos numa área específica, nós precisamos encontrar o remédio de Deus para aquela área. Quais são as palavras, quais são as promessas? Precisamos memorizar, precisamos fazer com que elas sejam trazidas à nossa memória várias vezes ao longo do dia, até que nós possamos superar. Eu lembro que um dos meus maiores vícios era me aperrear. Eu era viciada em me aperrear e me preocupar. E eu precisei aprender vários versículos e eu tomava aqueles versículos como se fosse remédio. A gente vai para um médico e a gente acha muito normal, o médico vai e prescreve, olha, você está com dor na garganta, então você vai tomar um anti-inflamatório 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas. Mas você está também com tal coisa, então vou te passar um antibiótico 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. A gente lembra, bota um despertador, vai lá tomar aquela pílula com água. A palavra de Deus é a mesma coisa. Eu preciso identificar qual é o meu problema e quantas vezes por dia eu preciso tomar aquela pílula, que é o versículo que vai contrapor ao meu medo, que vai contrapor ao meu problema, que vai contrapor a minha angústia, a minha preocupação. Então eu era viciada em me preocupar com medo financeiro. Eu aprendi vários versículos que mostravam que Deus é que é o detentor, Ele é o dono do ouro e da prata. Não adianta parecer que é o presidente, que é fulaninho, que é o meu chefe, que é o meu salário. Sim, tudo isso são os canais que Deus usa para fazer o dinheiro chegar até mim. Se Ele quer fazer o dinheiro vir de uma maneira específica, Ele pode entupir um canal para que eu vá orar, clamar, pedir para que Ele abra o outro canal. Os canais são diversos que Deus vai usar, mas Ele é o dono do ouro e da prata. E eu aprendi isso, eu comprei livros para estudar sobre finanças, eu aprendi inúmeros versículos, porque eu precisava me livrar de uma vez por todas dessa preocupação e dessa angústia. E até o dia de hoje eu estudo sobre isso. Eu tinha muita preocupação em relacionamento, então eu comecei a ler livros e os versículos que falavam sobre os relacionamentos. Como era Deus que era o responsável pelo relacionamento, pelo matrimônio, qual era a garantia que eu tinha. Então eu estudava quais eram os versículos que vinham para me mostrar confiança em Deus e para combater os medos que estavam dentro de mim, das realidades que eu estava vivendo ou que eu estava assistindo. Então é assim que nós louvamos a Deus, é aprendendo o que Deus fala sobre aquilo e trazendo para a nossa realidade. E foi cada vez que eu fui trazendo para a minha realidade que eu fui vencendo essas etapas e que eu fui vencendo esses medos. Então nesse momento eu vou orar agradecendo pela palavra e vou começar
os pedidos de oração. Se você tem um motivo de gratidão, você coloca aí. Se você tem um pedido de oração, você também pode colocar aí que a gente vai orar. E quando eu encerrar os pedidos e os agradecimentos, nós encerramos então a live. Querido e amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela é tudo o que nós precisamos para cada área das nossas vidas. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós não entendemos que o Senhor é a melhor solução e que o Senhor tem a melhor solução para nós, para nossas vidas, seja uma solução financeira, seja uma solução para um relacionamento matrimonial, seja uma solução para a nossa saúde, seja uma solução em qualquer que seja as áreas. Tu tem a melhor de todas. Então te agradecemos por todo o socorro que o Senhor trouxe aqui. Eu creio que vidas são salvas, libertas, que ouvidos são abertos, que coxos vão andar, que pessoas são curadas, ó Deus, em nome de Jesus. E eu já quero entrar nos agradecimentos. Luanda está colocando aqui, ó, quer agradecer pela vida do pai, quer pedir oração pela vida dele que está adoentado. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos pela vida do pai de Luana, Senhor. Nós te agradecemos profundamente pela vida dele. Ó Deus, nós colocamos a vida do pai dela diante de ti, diante do teu trono, que o Senhor possa estar tocando o coração dele, a alma, o espírito, realizando todo o teu querer na vida do pai de Luanda. E eu pego carona nessa oração e oro pela vida do meu pai também, Senhor, pela fratura dele, pela restauração. Ó Deus, eu te agradeço pela vida do meu pai, eu te agradeço pelas proteções que o Senhor tem dado, eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem ajudado a ele, Senhor. Mas também nós colocamos tudo que ele está precisando para que a bacia dele seja cicatrizada no local certo, que ele possa obedecer ao fisioterapeuta, que ele possa ter mais paciência com tudo que ele está precisando, que ele não pode mais se levantar na hora que ele quer, fazer o que ele quer, que ele seja muito paciente, que o Senhor trabalhe no temperamento dele, que o Senhor trabalhe em todas as áreas que o Senhor está precisando trabalhar, nas emoções, na área espiritual, que o Senhor tenha livre acesso à vida do meu pai, à vida do pai de Luanda, Deus, que acima de tudo o Senhor realize a boa obra que o Senhor precisa e quer realizar na vida deles, em nome de Jesus. Alice está botando aqui, ó, peço oração pela minha vida e pela minha saúde. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, eu coloco aqui a vida de Albuquerque, Lice, diante do Senhor, colocando tudo que ela está precisando. O Senhor sabe especificamente, que ela não colocou aqui em detalhes, mas nós acreditamos, eu acredito que o Senhor sabe os detalhes da nossa vida, e o Senhor sabe o detalhe que ela está precisando. Visita cada área, Senhor. Visita a área emocional, visita a área financeira, visita o matrimônio dela, visita, Senhor, os desejos do coração dela e visita, acima de tudo, a saúde. Senhor, todas as áreas da saúde, emocional, espiritual e tudo que ela está precisando de visitação tua, de saúde, que o Senhor esteja trazendo. Ó Deus, nós pedimos que aquilo que o Senhor programou para a vida de Albuquerque Lice, que seja realizado em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos por todas as vacinas que estão sendo estudadas por todos esses laboratórios, por todas as que já estão nessa fase final. Senhor, em nome de Jesus, desenrola o que está precisando desenrolar junto da Anvisa, junto dos conselhos de autoridade em todos os países, Senhor. Essas vacinas, elas precisam das autorizações perante os seus países, que o Senhor possa estar ajudando isso, que o Senhor possa estar ajudando na fabricação e também na distribuição, que mais cedo ainda do que nós estamos pensando, que nós possamos receber aqui essa vacina no Brasil, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nessa fase final desse mês de novembro, nós colocamos as nossas vidas e tudo aquilo que o Senhor precisa e quer realizar nas nossas vidas. Senhor, nos dá muita disposição, muito ânimo, Senhor. Nos desperta para realizar e estar ali
de acordo com o que o Senhor tem programado. Os teus planos para as nossas vidas são planos de paz, são planos de prosperar. O Senhor prometeu nos colocar por cabeça e não por cauda. Deus, tudo que está enrolado, que nos diz respeito, que o Senhor desenrole toda mão maligna que pode estar nas nossas finanças, que o Senhor retire, que tudo aquilo que veio por uma porta, que seja removido em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas famílias, Senhor, todos os nossos familiares que estão presos em vício. E até nós, se nós estamos presos em vício e não estamos enxergando, que o Senhor nos libere, Senhor, dessas compulsões, das compulsões dos olhos, das compulsões da carne, das compulsões qualquer que seja ela, nos livre desses vícios. Que o Senhor cumpra a tua palavra que fala que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Sara nós, o nosso casamento, nossa vida financeira, os nossos sonhos, Senhor. Nós viemos aqui nessa terra para realizar os nossos sonhos, que o Senhor possa estar realizando os nossos sonhos. Que aquilo que veio para enterrar os nossos poços, Senhor, que o Senhor nos mostre como ir adiante, como cavar um próximo poço, como desenterrar o que precisa ser desenterrado. Se é para batalhar, nos mostre como batalhar. Senhor, nos dá uma energia, um vigor gigante. Nos faz levantar todos os dias, acreditando no que o Senhor nos fala, que em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nos ajuda a repetir isso para nós, porque a pessoa que precisa mais acreditar somos nós mesmos. Nos tira da cama com uma postura de vencedor, nos leva para o nosso trabalho, nos leva para o nosso estudo, nos leva para as nossas empreitadas com uma postura de mais do que vencedor. Ó Deus, nos nossos relacionamentos com nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, nos dá também sabedoria e nos dá essa postura, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por essa live, eu oro por esse projeto. Ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração, de fazer a divulgação, a propagação, para que a tua palavra possa chegar nos 4 cantos da terra. Eu oro para que o Senhor faça com que esse projeto cresça de uma vez por todas, que ele exploda de uma vez por todas, que o teu Santo Espírito esteja trazendo todas aquelas pessoas que estão cansadas, que estão oprimidas, que precisam de ajuda e que elas realmente acreditem e que queiram viver a experiência de serem mais do que vencedoras em nome de Jesus. Quebra todo espírito de religiosidade, quebra todo preconceito, quebra toda barreira que pode estar apartando em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês ainda têm mais algum pedido de oração? Certo. Deus, a tua palavra fala que quando nós concordamos, o Senhor está presente. Tem aqui mais de uma pessoa e nós estamos concordando, Senhor, que queremos fazer com que o teu reino cresça para todas as mulheres, para todas as famílias, para todos os matrimônios. Ó Deus, derrama as chaves que nós estamos precisando, derrama as estratégias, derrama tudo aquilo que só tu tens e só tu podes derramar e fazer. Realiza tudo aquilo que está fora do nosso controle e que só o Senhor pode realizar. Senhor, nos dá uma semana abençoadíssima, nos dá uma semana de vitória, nos dá, Senhor, tudo aquilo que nós estamos precisando para vivermos o melhor dessa semana. Deus, que quarta-feira seja maravilhoso, que o Senhor traga, Senhor, todas as pessoas, em nome de Jesus. E que o Senhor possa também divulgar, Senhor, esse sorteio que está aí para as terapias, que possa fazer com que chegue a mais pessoas, aquelas pessoas que realmente estão precisando, que sejam elas, que sejam atendidas, que elas possam ter suas vidas realmente ali alavancadas por essa terapia que está sendo sorteada, que possa ser propagado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe vocês. Quarta-feira, 19h05, estarei aqui novamente. Venham, tragam, divulguem. E que mais pessoas venham na quarta-feira, às 19h05, para estarmos aqui juntas, louvando ao Senhor.